que você tem a falar sobre o Bitcoin na tua visão? Isso faz parte da nova economia também. Eu venho estudando cada vez mais. Lá em Nova York também eu vi muito sobre isso. E eu tenho visto cada vez mais empresas adotando o padrão Bitcoin como tesouraria. O que isso significa? A Amélios, que é a empresa de um amigo nosso, a gente investiu há um tempo atrás, é uma empresa listada na bolsa aqui do Brasil. Ela era uma empresa que era cashback, otimização para varejos, e ela adotou o Bitcoin como fundo Treasury Company, ou seja, o fundo de investimentos dela, o capital dela está alocado em Bitcoin. Só de fazer esse movimento, ela já mais que dobrou o seu valuation em menos de uma semana. E tem uma empresa lá que chama MicroStrategy, do Michael Saylor, que ele vem fazendo rodadas de captação públicas e comprando tudo em Bitcoin. Ele está se alavancando por meio do Bitcoin e cada vez mais, hoje ele já detém 5% do Bitcoin. E o que eu venho estudar sobre o Bitcoin é as moedas, real, dólar, euro, eles são inflacionários. Ou seja, os Estados Unidos está com uma dívida gigante, cada vez mais ele está imprimindo mais moeda para suprir essa dívida. Claro. Então, mais dinheiro, mais inflação. E cada vez mais isso vai chegar a um ponto que vai ficar impagável. A crise ela vai chegar em algum momento. E isso não significa que o Bitcoin não vai ser atingido. Mas o Bitcoin ele é deflacionário. Ou seja, cada vez mais se imprime menos moedas, tem um teto. E cada vez mais essa moeda tende a valer mais. Existem dois caminhos que ele pode acontecer no longuíssimo prazo. O primeiro caminho é ser o ouro digital, então ser a grande moeda do futuro. O segundo caminho é cair em desuso, então ninguém usar, ninguém acreditar. E não ter utilidade, ser algo inútil. Porque desde que o mundo é mundo, as pessoas buscam reservas de valor. As pessoas, a prata, o ouro, e cada vez mais ele se tornou uma grande reserva de valor. Grandes companhias adotando. Acabei de ver a GameStop, aquela empresa gigante dos Estados Unidos, comprando bitcoins. O próprio Mercado Livre tem uma base em bitcoins. O governo dos Estados Unidos tem bitcoins. Então, a tendência mundial é que ele seja adotado como um dos padrões de reserva monetária por meio de algo digital. Então, se cada vez mais seu dinheiro vale menos, se a inflação real ela é muito acima do que o governo diz, cara, a gente vê o preço das coisas, aumenta muito mais do que os 4% do IPCA que vem. A gente sabe disso. Com certeza, né? Então a Muito inflação mais. real ela é muito maior e o Bitcoin ele é cada vez mais escasso. Então hoje existe uma corrida por moedas, corrida por Bitcoin. Boa parte dele já foi perdido em carteiras que as pessoas perderam acesso e hoje o preço dele está em $100.000, $110.000. Então, o que eu acho que é legal, que eu vi muito lá falar, cara, ter 5 a 10% da carteira no máximo em criptomoedas e o Bitcoin como uma delas. E aí, isso é legal, né? Eu sou economista, uma das minhas formações, né? E aí é a diversificação, né, Theo? Uhum. Quando a gente está na diversificação, porque no mundo nunca todos os setores vão estar com o mesmo favorecimento econômico, vamos assim dizer, né? E quando você diversifica, em algum dos mercados você vai estar favorecido para cima e favorecido para baixo, né? Isso não quer dizer que você não vai prosperar, você não vai conseguir evoluir, mas a economia sim, ela facilita, dependendo como ela está, alguns setores e ela dificulta outros, né? E a diversificação. Quando você diversifica, cara, se o Bitcoin não virar nada, você tá tranquilo. Então, você tem que ter uma carteira muito bem diversificada e segura. Eu esqueci até o nome, você cria lastros de que se uma coisa cair, a outra sobe. Exato. Então, o ouro, ele é uma segurança. Senão você tem que partir ouro também. Então, você tem que ter várias coisas. Hoje, minha carteira está alocada cripto, startups, empresas e eu adoro algumas ações. Mercado Livre, por exemplo, eu tenho uma boa participação lá e venho investindo de forma recorrente, porque eu acredito muito na empresa. E renda fixa. Então, cara, se um dia uma das coisas estourar, com certeza a outra se sobressai, entendeu? E no final existe um fenômeno econômico que a gente consegue, não é provar, mas é quase que comprovado, que se você diversifica nos setores onde a economia aumenta ou diminui, na média você se mantém crescendo, Uhum. entendeu? Se estiver alocado de uma maneira correta, né? Mas se for alguém super conservador, cara, alguém que não aguenta ver descer, subir 10 um dia Ah, descer, então é melhor ficar em renda fixa, porque você tem que ter estômago. Mas assim, eu acho que no longo prazo é algo que a gente tem que olhar para essa nova maneira da nova economia de investimentos.